Ainda não terminamos, ainda tem muita coisa para aprender. Nós estamos aqui na frente do país Sudão e algum desses personagens aqui vão nos ensinar. A gente vai conhecer agora a cultura, como vocês podem ver a estrutura dessa pirâmide muito alta que eles escolheram para representar o Sudão. E ele vai nos guiar, nos mostrar um pouquinho da cultura, da religião, do que o Sudão trouxe aqui para nós. Masah al-Khair, boa noite. Ahlan wa sahlan fi al-Sudan. Sejam bem-vindos ao Sudão. O Sudão, ele é um país localizado no norte da África, que faz fronteira ao norte com o Egito, ao oeste com o Chad, ao sul com o próprio Sudão do Sul, e ao leste ele faz fronteira com Eritreia e Etiópia. O Sudão, como república, como país, ele tem menos de 70 anos. Como região, ele tem séculos de história. Desde o reino de Cush, na antiguidade, passando pelos reinos cristãos de Nobadia, Macúria e Alodia, até os vários estados muçulmanos que houve nessa região, passando pelo Sudão anglo-egípcio no século XIX e chegando hoje à República do Sudão. A independência do Sudão ocorre em 1956 e desde lá o país ele vive uma verdadeira luta para se estabilizar politicamente. O Sudão ele é um país formado por várias etnias. O norte ele é predominantemente árabe e muçulmano e o sul ele é predominantemente não árabe, sendo que a maioria da população é cristã ou animista. Essa região sul, em 2011, ela se separa do atual Sudão, formando o Sudão do Sul. Olha, como vocês podem ver aqui a bandeira do Sudão, essas mulheres aqui que estão a caractere. Eu gostaria de saber um pouquinho como é a cultura feminina lá no Sudão, como as mulheres são tratadas, como a figura feminina é representada no Sudão. No Sudão predomina a cultura muçulmana. Então, a mulher ela é tratada como, geralmente no Sudão, isso acontece em outros países muçulmanos. A mulher geralmente ela tem o papel de cuidar da família, assim também como para ela se deslocar nos lugares, ela precisa estar acompanhada, ela precisa se vestir adequadamente e conforme professa o próprio Alcorão e a própria lei islâmica ela estabelece isso também. Olha, perfeito. Aqui as mulheres, a característica, não mostram o cabelo, somente o rosto. Tá muito bonito, muito bem representado e a gente vai continuar. O senhor vai nos guiar ainda. A gente vai entrar agora nessa pirâmide. Como vocês podem observar aqui na entrada, calma que tá apertado. Sinta-se em casa. Ahlan wa sahlan. Sinta-se em casa. Olha os detalhes que eles trouxeram da iluminação, os detalhes nas paredes, as pinturas. É uma parte da história da região do Sudão. Do tempo aqui é uma pirâmide da cidade de Meroé. A pirâmide de um dos primeiros faraós, chamado faraó Núbio. E aqui a gente observa esse monumento, que aparentemente seria um caixão, um túmulo. E ali, como vocês podem observar, ali dentro, eles trouxeram um boneco para representar o que seria essa representação aqui. A múmia de um faraó dessa dinastia de faraós núbios. Mais especificamente a 25ª dinastia. Perfeito. Olha o que eles trouxeram, representando o Sudão. Aqui os vasos. E ele tem um nome muito interessante, esses vasos aqui. Ele tem uma história muito interessante. Pode explicar um pouquinho pra gente? Sim. Esses vasos, eles representam um pouco da própria religião que predominava no Império de Kush. Ele é muito influenciado pela própria religião egípcia. Então,
esses bonecos eles representam, por exemplo, os deuses que conduziam o falecido na jornada rumo ao pós-vida. Perfeito. Bora continuar andando, que ainda tem muita coisa para a gente mostrar aqui. Olha aqui, um baú com tesouros, moedas, como vocês podem observar, mais alguns detalhes na parede, alguns personagens aqui com as cores vibrantes, ali a comida, a culinária do Sudão. Bora caminhando, que ainda tem aqui uma área externa. Aqui tem uma área externa, onde conta mais um pouquinho da história. Aqui, olha que calamidade. Observem aqui a região, a representação pobre também, a cultura ainda de miséria que o Sudão representa. Pode colocar aqui um pouquinho mais perto para a gente observar aqui as imagens. A gente vê, são imagens muito tristes. O senhor pode falar um pouquinho dessa calamidade aqui do Sudão? Sim. O Sudão, desde a sua independência, ele passou por períodos tanto de instabilidade política como de conflitos armados. O Sudão ele atravessou por 2 guerras civis. De 1955 a 1972, ele passou por uma guerra civil. E depois, de 1983 até 2005, ele também atravessou outra guerra civil devido aos conflitos entre o norte árabe e o sul não árabe. Nessa imagem, as pessoas armadas, os homens comemorando. Infelizmente, são imagens muito tristes. Aqui as crianças chorando. Aqui seria uma escola. As crianças, olha a situação em que as crianças encontram, estudando. Ainda assim, e mesmo em um estado muito crítico, elas ainda têm visão de futuro, elas ainda buscam a escola. Infelizmente, essa realidade é vivida no Sudão. Olha, aqui tem uma barraca. Uma barraca. Porque mesmo num ambiente de caos como o Sudão ele vive, ainda assim, o sudanês ele consegue ser hospitaleiro e ainda ele convida você para jantar. Ele tem uma grande preocupação em ser hospitaleiro, em receber os visitantes bem. E aqui temos um pouco da culinária do Sudão. Como você pode observar, é uma culinária simples. Basicamente, você pode observar um pouco do que é produzido lá. As nossas mulheres sudanesas, elas sabem muito bem como preparar esses alimentos e elas têm muitas informações valiosas a dar sobre cada um deles. Aqui você tem aquele ensopado ali, é o fulmedames. Você tem aqui o suco de tamarindo. Você tem um bolinho que está na mão daquela senhora ali, que é o mandazi. Okay? Então, você pode ver aqui que é uma culinária ainda interessante. Perfeito. Tá muito bonito. A comida que eles trouxeram representando o Sudão. Ainda tem mais alguns detalhes, algumas imagens. Vocês podem observar os detalhes. E agora aqui saindo do Sudão, o que eles trouxeram para nós, representando esse país, a cultura, a religião, como as mulheres ainda são tratadas. Trouxeram a história dos faraós. E ainda tem muita coisa para a gente ver. Ainda tem mais alguns países, algumas coisas para a gente entender. Então agora a gente vai lá com a irmã Ingrid, que ela vai falar um pouquinho com você.